Essa reportagem que eu quero compartilhar com você agora é uma denúncia grave. A gente atravessa hoje um dos momentos mais difíceis da nossa geração, da nossa história. Nós vamos fazer parte dos livros de história do futuro quando eles relatarem o que aconteceu em 2020. A pandemia, o isolamento, a quarentena, as escolas fechadas, as creches fechadas. E algo muito difícil acontece principalmente para quem tem que trabalhar, porque as creches não voltaram, mas muitos pais precisaram voltar ao trabalho. E aí não tem onde deixar as crianças. E aí surgiram o quê? Creches clandestinas, vamos dizer assim. Creches improvisadas e pais desesperados porque precisam deixar os filhos em algum lugar. Porque se não voltarem ao trabalho nesta selva de pedras, perdem o emprego e não podem sustentar o filho ou a filha. Olha que situação. Ô Gotino, por que você está contando isso? Porque tem muita gente desesperada, sem ter onde deixar os filhos. E aí surgiu uma creche e a denúncia grave vem desta creche. A polícia acaba de fechar uma creche que funcionava de forma irregular. A denúncia é que a dona da creche dopava as crianças diariamente. Então, a criança tinha que ficar lá o dia todo, chegava de manhã e as crianças ainda tinham que levar o lanche. O que ela fazia? Vinha com a seringa e colocava sonífero, medicação que dá sono. Ela pagava as crianças logo cedo. A criança chegava lá às 7 horas da manhã, 8 horas a criança já estava no berço, já estava dormindo e ficava lá o dia todo assim. E ela fazendo as coisas, assistindo televisão, conversando com a vizinha, fazendo outras coisas. Tudo para que ela pudesse ficar de boa. Segundo a polícia, a dona deste lugar, uma mulher de 38 anos, é acusada de injetar remédios que provocavam sonolência nas crianças e ela colocava a medicação no lanche. A hora do lanche, a criançada, que legal, pegava o lanche, comia, bumba, apagava. Que legal, deixava a criança dormindo lá. Tudo para que ela pudesse descansar ou fazer outras atividades. Vamos assistir a reportagem completa que acaba de chegar. Balança, eu quero você comigo, vamos lá. Esta mulher que não vai mostrar o rosto deixava a filha pela manhã e buscava somente à noite porque precisava trabalhar. Ela soube do serviço por uma placa que ficava em frente à casa onde a creche funcionava. Eu passando na rua, tinha visto, né? E na época eu estava precisando muito trabalhar, foi há mais ou menos um mês atrás, eu tinha contratado o serviço dela. Porém, não deu para mim ficar no emprego. E agora, novamente, eu precisei conseguir outro, que é o que eu estou atualmente, e deixei ela novamente com a minha filha. A placa que identificava a creche foi retirada, depois que o local foi alvo de uma operação da Polícia Civil. No local, vários medicamentos foram apreendidos. As investigações começaram no início da semana, a partir de uma denúncia anônima. Segundo as informações, as crianças atendidas na creche, que fica aqui nesta residência, eram dopadas diariamente. Ainda de acordo com a denúncia, a dona, uma mulher de 38 anos, injetava medicamentos que provocavam sonolência no lanche que elas traziam de casa. Tudo para que pudesse descansar ou cuidar de outros afazeres. A polícia explica que os pais não percebiam nada de errado com os filhos porque os medicamentos eram administrados horas antes de voltarem para casa. Mas o risco para as crianças era grande, segundo esta pediatra. Medicar a criança sem prescrição médica é sempre um risco. E quando a gente está falando de crianças pequenas, menores de 2 anos, esse risco é ainda maior. No caso, sendo medicações que podem alterar o nível de consciência dessas crianças, o risco de uma dose tóxica, de uma dose muito alta e até mesmo de óbito, ele é real. A denúncia pegou uma das mães de surpresa, já que para ela a dona da creche estava acima de qualquer suspeita. Como é que era o trato com as crianças? Super bem, muito educada sempre, dedicada, sempre estava mandando durante o dia o que estava acontecendo. Muitas vezes eu ligava também, entendeu? E falava com a minha filha, né? Mesmo sem ela
falar, né? Eu escutava a risadinha dela e tudo. E aí passava o dia todinho lá, super tranquilo. Mas não foi esse o entendimento da polícia. Com base nas investigações, a dona da creche foi conduzida até esta delegacia, onde foi autuada por maus tratos, que prevê pena de 2 meses a 1 ano de detenção. Apesar de chocante, esse caso foi considerado um crime de menor potencial ofensivo. E por esse motivo, ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência e depois foi liberada. O delegado solicitou aos órgãos competentes do governo do Distrito Federal o fechamento imediato da creche. Um local totalmente irregular. Você percebe até que nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde as creches regulamentadas, formalizadas, estão fechadas, mas ela mantinha nos fundos de uma casa uma residência familiar, onde vivia ela, o marido e 2 filhos, e chegavam as crianças que recebiam, em tese, os seus cuidados durante o dia, à tarde, e algumas ficavam até à noite. Em média, 4 crianças de 9 meses a 3 anos eram recebidas por dia. Os pais pagavam entre 150 e 600 reais pelo serviço, com um adicional de 50 reais caso as crianças precisassem tomar banho. A dona da creche se defendeu das acusações. O que eu tenho a dizer no momento é que eu sou inocente. Foi uma grave denúncia que fizeram contra mim. Em relação aos medicamentos que foram encontrados lá na sua casa, eles eram usados para quê? Olha, senhora, eu não posso responder mais nada, porque eu tenho um advogado, o advogado vai responder por mim, entendeu? Você espera então que as investigações esclareçam tudo isso, né? Sim, até para dar uma segurança melhor, para a gente sentir um pouco melhor, né? Olha, não é bem uma creche, né? É uma casa. O pessoal está dizendo aqui que é muito comum isso acontecer em alguns lugares, que eles chamam de mãe crecheira. É uma mulher que ela usa a casa dela. Só que foi importante na reportagem, ô Lombardi, a gente ouve o outro lado, a mulher se defende e diz que está sendo vítima de uma armação. Fizeram uma denúncia para ela e ela disse que já tem os advogados para ela se defender disso. Mas, segundo a polícia, a acusação é essa. A dona da creche é suspeita de dopar as crianças para poder ficar descansando. E agora, nessa época de pandemia, agora nessa época de quarentena, muita gente adotou isso, porque não tem a creche, não tem o local onde deixar a criança, mas tem uma vizinha, uma mulher na rua que cuida de 3, 4 crianças, cobra um valorzinho por mês e fica com as crianças. É um assunto seríssimo, Renato. Ô Gotino, a gente já relatou aqui no Balanço Geral muitos casos semelhantes a esse, de colocarem um remedinho para as crianças dormirem, exatamente para a pessoa, como você disse, ou ver televisão, fazer outras coisas. Agora, se eu sou ela, acusada, quando a repórter pergunta, eu não falo que é meu advogado, não, eu me defendo. A verdade, ninguém consegue mudar a verdade. A verdade, quando você conta a verdade, você vai contar a verdade até o final. Então ela teve a oportunidade. Eu não falaria, não, meus advogados vão falar por mim, não. Eu vou dizer que é mentira. Por isso. Eu acho que ela deveria ser mais sincera.